Então, seguindo aqui. Para uma melhor organização do projeto, eu particularmente prefiro trabalhar da seguinte forma. Aqui nós temos um botão chamado recolher painel. Você consegue recolher e fica com a tela, né, de execução aqui um pouco maior. O que eu vou fazer é o seguinte, se eu começar a puxar aqui no canto, ó, eu volto a exibir o meu XAML, beleza? Então eu consigo visualizar ele novamente ali, né? Aqui também ele vai fazer o recolhimento integral desse painel e eu consigo trabalhar. Se eu clicar aqui embaixo, ó, ele me mostra o fonte. Então eu consigo navegar entre o design, aqui na parte superior, e o fonte. É o que eu prefiro aqui, em vez de ver as duas telas. Como a todo momento eu vou precisar trabalhar com a propriedade, e aí eu não precisaria de uma tela tão larga como essa, eu acho mais vantajoso pegar esse painel de propriedade e anexar esse painel de propriedade, ó, aqui no canto. Na verdade ele não pode vir como janela não, eu vou colocar ele bem, deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui ao lado mesmo. Aqui, ó, vamos trabalhar ele aqui nesta posição ao lado dele, pronto. E vou diminuir um pouco. Eu acredito que assim fique melhor. Perfeito. Porque eu seleciono, por exemplo, o botão que eu coloquei e todas essas propriedades que eu tenho aqui são relativas ao botão, né? E nós temos aqui propriedades, por exemplo, como o ID, que é o nome dele. Nós não encontramos no mobile a propriedade do name, tá? Então nós vamos ter que trabalhar com o ID. Aqui nós temos o text, vamos ter algumas outras bem semelhantes. Tem uma propriedade de estrutura, por exemplo, aqui em layout, onde eu posso colocar ele como um math parent aqui, para que ele possa pegar toda a área aí, né, por exemplo, do meu projeto, tanto na horizontal quanto na vertical. É mais comum que ele fique aqui como math parent na horizontal, né, aqui na largura dele, que é o width, e aí ele fica 100% e por aí vai. Então, todas aquelas propriedades que nós temos aqui via código, eu consigo aplicar no design. Isso vai facilitar muito aí, né, no decorrer do desenvolvimento. Aqui nós temos, por exemplo, aqui no main, aquelas informações que eu mostrei. Você vai ter outras guias aqui como o screw, né, dos objetos e o estilo. Aumentar aqui cor de fonte, tipo de texto e por aí vai. Então são estilos em geral dele. No Behavior nós temos aqui eventos, tá? Eu posso gerar o evento de clique aqui, por exemplo, ou trabalhar aqui com outros tipos também de elementos, né, e recursos aqui para ele. Então depois nós vamos entender também essa estrutura, esse tipo de configuração aqui a ser aplicada. No layout nós temos também outras opções, ó. Eu poderia definir, né, uma altura padrão aqui para ele e trabalhar com outros recursos semelhantes ao meu objeto. Quanto a posicionamento, vamos supor que eu queira aqui na caixa de ferramentas inserir um texto. Vamos colocar aqui um text, ó. Nós temos aqui 4 tipos padrões, tá? Um texto maior, um texto médio e por aí vai. Se eu arrastar o texto médio, colocando ele, por exemplo, em cima aqui do botão, ele me mostra a linha verde, né? Esta linha verde define que esse texto pode ser adicionado na parte superior dele ali, ó. Na verdade, aqui, até da forma que eu estou trazendo, ele não vai deixar entrar em lugar nenhum, olha lá, ó. Ele está com esse símbolo em que ele não vai ser inserido, correto? Então ele não vai deixar eu posicionar ele pela forma em que está o meu outro elemento aqui, ó, dentro do projeto. Então ele não consegue inserir ele no meu layout. Provavelmente, agora eu vou selecionar o fundo, provavelmente porque esse layout, vamos olhar aqui, ó, é um layout, aí vai ter que ser nas configurações dele, né? Nós vamos ter aqui algumas propriedades, eu posso até vir no código. É um layout aqui do tipo relativo. Então nós temos alguns outros modelos aqui para poder trabalhar também com esses layouts. Voltando aqui para o design, vamos voltar para a propriedade aqui do formulário em si, né? Nós vamos ter então as propriedades de configurações deste elemento. Então ele vai ter aqui alguns recursos, né, relacionado aqui ao behavior, a eventos aí do meu objeto. Ele vai ter as posições dele aqui, ó, como que vão ficar os elementos dentro dele, né? Os dois estão como math parent, colocando eles aí em 100% do tamanho do objeto. Nós temos aqui opções do screw e opções do estilo desse próprio layout. Então todas essas configurações nós podemos passar aqui dentro dele, né, nas propriedades, ou simplesmente vir aqui no código e, em vez de colocar, por exemplo, um layout do tipo relativo, podemos trocar aqui, ó,
por um linear layout. Aí o linear layout ele tem dois tipos, né, de ajuste. Ele teria aqui um posicionamento vertical ou um posicionamento horizontal, tá? Então alterando ali, vamos alterar aqui embaixo também. Nós temos essa opção. O layout ele não deixa você mudar direto aqui na Activity. Por quê? Porque basicamente nós temos que lançar o layout já com essas propriedades. Eu percebo que quando eu selecionei ele já me mostra que é um linear layout. Então esses elementos agora eles vão sendo inseridos aqui, ó, de uma outra forma. Quando eu arrastar, por exemplo, o meu texto, ele vai inserir esse componente do texto, mas de uma forma, né, linear. E eu tenho aqui também os componentes do layout. Se você quiser mudar direto em vez de fazer pelo texto, ó, você tem aqui, ó, linear layout horizontal, linear layout vertical, layout relativo, né, grid layout e todos os tipos aí aceitados pelo mobile.